estudante. A partir de agora, nós vamos conhecer um pouco mais sobre Bebedouro. Vamos saber como é que foi o início da cidade e vamos conhecer a atualidade dessa cidade maravilhosa que é a nossa Bebedouro. A partir de agora, fique atento, anote todas as informações que você julga importantes e nós vamos ouvir, para iniciar, o assessor de educação do município, professor Renor Olívia, que vai explicar um pouco melhor como vai funcionar esse nosso concurso. Renor. O tema será Bebedouro, passado e presente. O seu professor já tem em mãos as regras para orientá-lo na realização deste trabalho. Este vídeo contém as informações necessárias para você desenvolver o trabalho sobre o tema Bebedouro, passado e presente. Ao final, no dia 3 de maio, nós teremos a premiação e eu espero sinceramente que você seja um dos premiados. Nós sabemos que a cidade de Bebedouro nasceu como todas as cidades nascem. O aventureiro saiu das grandes cidades à procura de terras que pudessem ser colhidas com mais facilidade as suas riquezas. E partiram de diversas cidades de Minas Gerais, da Bahia, de São Paulo, de Araraquara, de Mato Grosso e São Bernardo, toda aquela região de São Paulo. Eles procuravam vir para o interior trazendo nas mulas, nas costas das mulas, todo aquele aparato com cereais, sal, açúcar, vinagre, e toucinho, banha, para serem oferecidas então essas matérias nas cidades já existentes. E quando eles chegavam em um certo lugar que encontravam assim um manancial de água e um lugar bem aprazível, eles paravam. E aqui então essas pessoas pararam. Mas não pararam aqui onde hoje está a cidade de Bebedouro. A cidade de Bebedouro é uma cidade que nasceu do outro lado da estrada de ferro da Companhia Paulista. Porque eles paravam do outro lado, para transpor para o lado de cá, que hoje é o córrego de Bebedouro, era muito difícil. Então foi preciso de fazer pesquisas no terreno que era movediço para poder transpor esse grande brejo que ali então era existente. Nós sabemos que Bebedouro, muitas pessoas falam que ela foi fundada por boiadeiros. Não, não foram os boiadeiros que fundaram a cidade de Bebedouro, foram os tropeiros. Porque as primeiras pessoas que passaram por cá foram os tropeiros. E em 1878 a 1880, mais ou menos, chegaram duas famílias em Bebedouro. Uma, que hoje é muito conhecida pelo Francisco Inácio Pereira, um mineiro que veio de Minas Gerais, parou na cidade de Cajuru e depois então veio para Bebedouro, mais ou menos aí pelo ano de 1880. Nós sabemos que a segunda família a chegar em Bebedouro foi do coronel Joaquim José de Lima, que comprou a fazenda do Bebedor. E daí é que deu origem o nome da cidade de Bebedouro, segundo alguns dos viventes ainda que fazem parte daquelas antigas famílias. Mas nós sabemos também que essas duas pessoas é que devem ser relacionadas realmente como fundadores da cidade de Bebedouro, porque eles foram os primeiros a se aportarem nesta parte, deste torrão paulista, que hoje que nós chamamos, deste mundo desconhecido daquela época, que hoje nós chamamos de Bebedouro. E nós sabemos bem que depois outras pessoas vieram para cá, como por exemplo o nosso Chiquinho Guerra, que foi uma pessoa muito conhecida, o Estevão da Várzea e outros elementos, como Manuel Xavier da Rocha, que eles chegaram e começaram a construir então as primeiras casas comerciais. Quando a gente diz casa comercial, não pensam vocês que aquelas casas comerciais eram como hoje. Eram casas feitas de taipa, de madeira roliça, as madeiras eram todas de barro batido ou de saibro, o piso era de chão batido e a cobertura era de folhas de coqueiro. E Bebedouro, então, começava a nascer e dar os seus primeiros passos para o seu desenvolvimento. Mais tarde, nós sabemos muito bem, corria já o rumor que as terras de Bebedouro
eram umas terras muito boníssimas. Então começaram a aparecer os nossos baianos, os nossos mineiros, que foram esses dois povos que residiam dentro de Bebedouro, dentro do Brasil e que vieram para Bebedouro, que onde começaram realmente, então, a construir esse pedaço de cidade que hoje nós chamamos de Bebedouro. Bebedouro é hoje uma cidade de infraestrutura e saneamento básico invejáveis. Até mesmo nos pontos mais periféricos da cidade, pode-se observar a presença de guia, sarjeta e asfalto. Neste aspecto, é inevitável considerar que a atual administração teve participação considerável para que Bebedouro tivesse hoje aproximadamente 95% de suas ruas com este melhoramento. Vá notando, Bebedouro tem hoje 95% de suas ruas com guia, sarjeta e asfalto. Segundo levantamentos realizados no setor de engenharia da Prefeitura, foram implantados 500 mil metros quadrados de asfalto na área urbana, nos distritos de Botafogo e Turvínia e no povoado de Andes. E este é mais um dado importante para seu trabalho. Portanto, anote, 500 mil metros quadrados de asfalto em menos de 4 anos, a mesma distância entre Bebedouro e Matão. Nos locais onde a iluminação era deficiente, a Prefeitura trocou todos os sistemas. A iluminação foi implantada também nos novos conjuntos habitacionais construídos neste governo. Em outros pontos, as praças ganharam nova vida, mas a Avenida Raul Furquim é o grande destaque. Na rua escura, que exigia o uso de faróis altos, hoje é possível achar uma agulha à noite. Nossas vias de acesso reurbanizadas garantem agora mais segurança aos motoristas e pedestres. A vicinal Turvínia, rodovia Pedro Monteleone, foi viabilizada e quem vai para o sentido capital já está utilizando o acesso construído neste governo, ligando a Avenida Maria Dias à rodovia Brigadeiro Faria Lima. A linha férrea, próximo ao Museu e Tiro de Guerra, dará lugar a uma enorme passagem sob os trilhos e uma avenida ligará até o final do ano a Avenida Sérgio Cessa Estamato ao Jardim Centenário e novos conjuntos habitacionais em construção ali perto. Quem vier para a cidade ou quiser se dirigir do centro para a região leste, poderá fazê-lo pela nova avenida. Em geral, as prefeituras não costumam investir muito em saneamento básico. É que tubos e canos, após serem enterrados, não aparecem e, portanto, não dão votos. Justificam, assim, alguns prefeitos. Em Bebedouro é diferente. Investimentos maciços e frequentes nos serviços de água e esgoto SAEB contribuíram nesta gestão para o fim do problema de falta de água nas torneiras. Novos decantadores, reformas dos filtros das estações de tratamento e construção de novos reservatórios em pontos estratégicos e novas bombas de recalque garantem a qualidade da água que chega à sua casa e mereceram elogios até dos técnicos da CETESB, órgão estadual que fiscaliza a qualidade da água servida nas cidades. Toda a água que é utilizada pela cidade em geral passará depois pela rede de esgotos, que deve ser compatível com o consumo. Nesta administração, novas redes foram implantadas, outras modernizadas. O ponto forte deste setor, porém, é um emissário de 2.600 metros que levará o esgoto das proximidades da estação ferroviária até a rodovia Armando Salles de Oliveira. Está aí mais um número importante para o seu trabalho. Anote, Bebedouro estenderá sua rede de esgotos em mais 2.600 metros. Todo este esgoto terminará em lagoas de oxidação e de decantação de detritos que devolverão a água limpa outra vez para os nossos rios. Você que é estudante primário ou de segundo grau sabia que ali onde hoje está a Santa Casa era o Hospital da Caridade? Você sabia que ali naquele lugar foi de propriedade do senhor Carlos Zúgaro? Ali foi construído o primeiro campo de futebol da região
desta região, e o clube se chamava Clube dos Operários. Você sabia que na casa onde é hoje a Câmara Municipal foi o segundo campo de futebol de Bebedouro, que ali é que foi que nasceu o campo da Internacional? Você sabe que também no município funcionam 3 poderes: o executivo, o legislativo e o judiciário. Vamos saber agora qual a importância do legislativo, não só na atualidade, mas também no passado de Bebedouro. Quem vai falar sobre esse aspecto da nossa vida comunitária é o vereador Luiz Roberto dos Santos, presidente da Câmara Municipal aqui de Bebedouro. Luiz. Na verdade, a Câmara Municipal de Bebedouro tem participado ativamente do progresso da cidade. Tem havido nesses anos, e agora principalmente nessa última legislatura, um entendimento perfeito, eu diria até, entre a grande maioria dos vereadores e o Poder Executivo. O Legislativo, que é a Câmara, e o Executivo, através do prefeito municipal e o vice-prefeito. Isso é representado através do progresso da cidade. Bebedouro, indiscutivelmente, hoje, é uma das cidades que mais progride em todo o estado de São Paulo. Tem havido uma harmonia perfeita entre a remessa de projetos, entre a propositura de projetos do Executivo e Legislativo e vice-versa, e isso faz com que Bebedouro progrida em todos os segmentos, em todos os setores. A cidade avançou no setor de educação, no setor de saúde, no setor habitacional. É uma cidade bonita, é uma cidade com praças lindas, é uma cidade limpa acima de tudo, é uma cidade onde há respeito pelo cidadão, pelo ser humano, onde há atenção para as camadas carentes mais necessitadas. Se vê na atitude, no pronunciamento, no trabalho, na dedicação das suas autoridades. A Câmara tem feito desse entendimento, tenho certeza absoluta, um elo de ligação muito próximo entre Executivo e Legislativo, e nós nos orgulhamos disso, porque temos certeza que o Poder Legislativo tem dado uma parcela bem grande de colaboração para que o Executivo possa executar as suas metas, as metas prioritárias, aquilo que é o ideal de todos nós que habitamos nessa cidade, a capital da Laranja, nossa cidade-coração. A economia de Bebedouro é como toda a economia de uma cidade que nasce. Primeiro, a economia foi fazer com que procurasse a madeira existente, então, na região. Peroba, o ipê, o pau-d'alho, as aroeiras, que são madeiras de primeira lei, que eles faziam, então, o corte e serravam e faziam a exportação dessa madeira para as cidades maiores. Depois, com as clareiras abertas, nós sabemos muito bem, apareciam as primeiras fases da agricultura primitiva, que era o milho, o arroz, o feijão, o algodão, e nós sabemos que daí começaram a aparecer algumas agriculturas outras. E as mais exponenciais eram essas. Apareceram naturalmente, com essas agriculturas, a criação de animais maiores e menores, suínos, equinos, bovinos e outros animais, como os galináceos, que era uma coisa mais fácil de se criar. Nós sabemos muito bem que daí nascia alguma coisa que nós podemos chamar de atividade comercial dentro de Bebedouro. As primeiras indústrias que surgiram em Bebedouro, nós sabemos muito bem que foram indústrias alimentícias caseiras, como ainda hoje nós encontramos em diversas regiões do estado nordestino, mesmo dentro de São Paulo. Nós vamos encontrar nas feiras livres a forma das indústrias caseiras, o vendedor de doce de leite, o vendedor de pé de moleque, o vendedor de pamonha, o vendedor de paçoca, o vendedor de cocada. E eles faziam isso, saíam das suas casas e ficavam em certos pontos vitais da cidade de Bebedouro daquela época, que em 1884 possuía 330 habitantes. Isso de acordo com o mapa de 1882. Porque no mapa de 1880, Bebedouro possuía nada menos que menos de 170 habitantes. Os centros sociais já existentes recebem manutenção periódica e foram ampliados nos últimos 3 anos. Mas, como a cidade cresceu muito no setor leste, com a construção de mais 3 conjuntos habitacionais, é necessário mais um. E é o que está sendo feito agora.
Atrás do Jardim Centenário está nascendo o Centro Social Maria Fernanda Lopes Piffer, com pré-escola, creche e ginásio de esportes. A Internacional, a Associação de Futebol de Salão e as demais modalidades esportivas foram incrementadas pelos seus diretores, principalmente pelo trabalho da Comissão Central de Esportes. Para completar as atuais obras, vamos conhecer melhor agora o Parque Centenário. É um complexo de obras que já tem 24 salas de aulas, arquibancadas para 15 mil pessoas, pista de desfiles em geral, um salão que servirá para cursos profissionalizantes, quadras poliesportivas, campos de futebol, pistas de skate, bicicross e Cooper, capela, coreto e quiosques. Aqui estão sendo plantadas 5.000 árvores e arbustos, que, ao contrário do desmatamento irracional, estão valorizando o ecossistema da cidade. Por isso, dê a sua opinião na redação se for o caso. Você não acha importante o lazer, o esporte e a cultura? O que é patrimônio? Patrimônio é todo material ou imóvel que uma prefeitura adquire, que, claro, passam a ser do povo. Então veja o que o Bebedourense adquiriu nos últimos 3 anos. Entre máquinas pesadas e leves, caminhões, ônibus e veículos em geral, temos hoje mais cerca de 70 unidades. Todos estes equipamentos dinamizam nossas obras e facilitam a vida do povo no dia a dia. Aproximadamente 80 hectares de terras foram adquiridos por esta administração nos últimos 3 anos e serviram para obras de interesse social, como a construção de mais 4.000 casas populares. Justiça seja feita. Com a criação da 2ª Vara Civil e da Junta de Julgamento e Conciliação do Trabalho, a população passou a ter mais rapidez no atendimento do judiciário. Mas é preciso mais. Já está na fase de acabamento a construção do novo fórum, na Avenida Oswaldo Perrone. Todos os setores do judiciário poderão funcionar no mesmo local brevemente. Se em 1989 tínhamos apenas uma delegacia de polícia, hoje temos mais 5. Aliás, anote aí, em 3 anos passamos a contar com mais 5 delegacias de polícia. É que foi implantada a delegacia seccional e com ela mais 3 distritos policiais. Agora está em fase de inauguração a Delegacia da Mulher, logo a Delegacia de Entorpecentes, o Instituto Médico Legal e a Polícia Feminina darão maior segurança ainda à população. É fogo. O Corpo de Bombeiros atualmente está equipado e treinado para qualquer situação de emergência. Entre os novos equipamentos está este caminhão, composto de tudo que o bombeiro precisar no combate a chamas e principalmente em caso de incêndios em prédios e edifícios. É a única viatura deste tipo em toda a região norte do estado, sabia? A responsabilidade pela promoção cultural de Bebedouro é da Assessoria de Cultura, através da Casa da Cultura Valdemar Antônio de Melo. Além de exposições de artes plásticas, concertos de instrumento e vocais, teatro e dança, foi reaberto o Museu de Armas, Carros e Aviões Eduardo André Matarazzo. Por falar em museu, já está quase pronto o Museu de Artes da História de Bebedouro. Agora nós vamos mostrar para vocês o Museu da História de Bebedouro ainda em fase de implantação. O Museu Municipal de Arte e História de Bebedouro será inaugurado brevemente na Rua Coronel Conrado Caldeira, no centro. O objetivo é restaurar a história da cidade e servir de ponto de pesquisa sobre o nosso passado. O museu terá Sala das Alfaias, Sala de Artes, Sala da História, Sala de Ciências Naturais e dos Imigrantes Pioneiros. Muitos objetos e fotos foram doados nos últimos meses para o seu acervo, como utensílios domésticos e discos. E se você tem alguma peça ou foto antiga de Bebedouro, doe para o nosso museu. É fácil, basta ligar para o telefone 42-1855. A gente ouve dizer sempre de vice-prefeito, vice-presidente, mas às vezes confunde. Para que serve um vice-prefeito, afinal de contas? E é o vice-prefeito de Bebedouro, Ângelo Descenso Filho, que vai contar para a gente agora. Angelim. O vice-prefeito na história política de Bebedouro sempre foi importante e sempre vai ser e não poderia deixar de ser nessa administração.
O vice-prefeito participa de diversas atividades dentro da administração. Uma delas é dando cobertura à frota municipal, que hoje compõe 270 veículos. E uma coisa que nós podemos destacar é o transporte dos estudantes, onde a frota tem que estar com a manutenção perfeita para que esses estudantes viajem com segurança. Outra atribuição do vice são as distribuições das casas populares, num número de 4.000, onde a gente procura atender um munícipe, aquele munícipe que nasceu em Bebedouro, que mora em Bebedouro, que vive por Bebedouro, que esse tenha preferência da administração em poder ter a sua casa. Outra atribuição é a parte da assistência social, onde nós temos os nossos centros comunitários, que desenvolvemos o esporte, o lazer, a cultura, a educação, as creches, o SOS, que desenvolve um trabalho perfeito em assistência à nossa comunidade, e também o gabinete, onde nós atendemos mais de 100 pessoas por dia, dando uma cobertura, dando um carinho todo especial à nossa população. Você sabia que no Grupo Escolar Abílio Manuel, hoje, escola de 1º e 2º grau, construiu o 3º campo de futebol dos irmãos Pereira? Você sabia que na Câmara Municipal, antigo prédio, foi feito a partir de 1908 até 1911 pelo coronel Conrado Caldeira, e que no centro da construção desse prédio, ali repousa o corpo do senhor Francisco Inácio Pereira? Você sabia que a rua 15 de novembro chamava a Rua do Manequinho porque o primeiro intendente de Bebedouro foi o senhor Manuel Fragoas Ogando, que tinha por apelido o Manequinho? Saúde é coisa séria. E nas duas últimas administrações, incluindo esta, a população ganhou novas unidades de saúde. São mais 3 postos de atendimento médico, gabinetes dentários nos distritos, ambulatório e laboratório de análises clínicas e uma unidade de tratamento de aidéticos, a única da região. Neste governo, a saúde foi municipalizada, ou seja, a própria prefeitura, através do Departamento de Saúde, pode agora acompanhar de perto o serviço que está sendo prestado e as reais necessidades do povo. No Hospital Júlia Pinto Caldeira, hoje, estão em funcionamento o Ambulatório de Referências Médicas, o Centro de Estimulação Infantil, CESIB, o Incinerador de Lixo Hospitalar, reimplantado nesta gestão, e o Pronto Socorro Infantil. Se em 1982 tínhamos cerca de 5 médicos atendendo na rede pública de saúde, hoje temos 56. Também de 82 até 1990, em razão destas obras e ações político-administrativas, a mortalidade infantil caiu 48% em Bebedouro. Então anote em seu caderno, você vai precisar destes dados para um bom trabalho. Tínhamos 5 e hoje temos 56 médicos. A mortalidade infantil caiu 48% de 82 a 90. De modo geral, as escolas da rede estadual de ensino foram reformadas ou ampliadas neste governo. Somente nos últimos meses foram construídas mais 12 novas salas nas escolas estaduais. Mas a grande responsabilidade do município é com a pré-escola. Desde a escola Dulcineia de Roses Bussi, no extremo norte da cidade, até as salas de aula que funcionam no Parque Centenário e as que ainda estão em construção. Já são em número de 5 obras. Anote aí, 5 novas pré-escolas nesta gestão. Esta é a nova faculdade que ficará pronta brevemente. Aqui estão os 14 ônibus adquiridos nos últimos 4 anos, que transportam os alunos das redes estadual e municipal de ensino e os universitários de Bebedouro para faculdades da região. A maior obra da educação, sem dúvida, é esta: Central de Alimentação, que substituiu a antiga cozinha piloto. São 2.000 metros quadrados de área construída, em que encontramos uma completa vaca mecânica que produz e envasa o leite e o suco que você recebe na sua escola. Uma padaria onde são confeitados os pães do seu lanche.
Na câmara fria são armazenadas os frios, carnes e legumes em geral, que você come nas merendas. Nestas enormes panelas saem os pratos oferecidos na escola após rigoroso controle de nutricionistas e engenheiros de alimentação. Mais uma vez, fique atento. A Central de Alimentação produz a média de 17 mil merendas escolares por dia. Marcou aí? 17 mil merendas escolares por dia, em média. A política nasceu realmente em Bebedouro depois que então ela começou a ter o seu crescimento, porque as duas primeiras famílias não eram políticas. Mas nós sabemos muito bem que com o crescimento da população de Bebedouro, então apareceu a política. A política, então, aparece para dar uma formação da pesquisa e também do aproveitamento na administração das coisas públicas, que na economia, nas coisas particulares. Foi assim que apareceu, então, porque devido ao grande aparecimento das pessoas que aqui vieram. Nós sabemos que, então, começou a aparecer grandes políticos de nome, como, por exemplo, quando o coronel João Manuel esteve em Bebedouro, Bebedouro era pequeno, havia somente 3 ruas, e em formação de mais ruas. E então, o que acontece? Ele viu que aqui havia a possibilidade de um crescimento muito grande da cidade, porque era um lugar promissor. As terras eram formidáveis, a localização era excepcional, o clima muito bom. Então, o que acontece? Ele vem para cá, chega aqui, compra uma fazenda e começa a fazer a engrenagem da política municipal. Então, começam a aparecer os primeiros políticos. Então, trouxeram outros políticos. Então, o filho dele, Abílio Manuel, certo? Que foi um político, assim, a toda a prova. Depois, Coronel Conrado Caldeira, outro mineiro do norte do estado de Minas Gerais, que estudou nos colégios, nos melhores colégios de Salvador, na Bahia, deixou de se formar nos colégios e veio para Bebedouro, fazendo a sua primeira